Mateus capítulo 24, a partir do verso 13. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, aqui é Jesus falando, vede que ninguém vos engane. Como você não será enganado se você estiver na palavra de Deus? Essa semana mesmo nós vimos um que disse que Jesus ia voltar esses dias agora e nada disso aconteceu. Por quê? Porque ele não estava firmado na palavra. A palavra diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, né? Então não tem nada que inventar, né? Então não deixa nada te pegar de surpresa, não deixa nada te enganar. A palavra de Deus é o teu guia, é a tua luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então você se porta, né? Se dirige pela palavra de Deus. Não fica inventando, não. Eu recebi revelação. Nenhuma revelação pode acontecer divergente da palavra de Deus. Então, né? Ele criou o problema para os outros e para si. Então pediram para Jesus quais os sinais que vão acontecer, né? Da tua vinda e da consumação dos séculos. Então a primeira coisa que ele fala: cuidado, que ninguém nos engane. Você não será enganado se você tiver adstrito a palavra, estiver meditando nela de dia e de noite. O que a palavra disser, você vai ficar com ela. Pode descer um anjo do céu, né, como Paulo fala, ainda que nós, um anjo do céu, desça e faça e fale para vocês outro evangelho que vá além desse, seja ele maldito. Pode ser um anjo, né? Vai falar diferente? Você vai ficar com a palavra. Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de tudo, acima de todas as coisas. Então o nome dele e a palavra dele tem primazia. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha bem, quantos aí, né, estão dizendo: eu sou o Cristo, e fazem até sinais, prodígios, eu sou o Cristo. Ele chama para si. Esses são os falsos profetas. Falsos profetas, eles chamam a glória para si, né? Então, porque virão muitos em meu nome, vão falar que estão no nome de Jesus, dizendo, olha o que eles vão dizer: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, você já conhece quem é o Cristo, quem é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então você fica com a palavra, né? Para a glória de Deus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, vai ter conflito de toda a ordem, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha bem, nação contra nação, estamos vendo isso. Agora, reino, quais reinos? É o reino do diabo, né? O reino das trevas e o reino da luz, né? Isso aí vai se potencializar cada vez mais, vai se levantar um contra o outro, né? E haverá o que? Terremotos, haverá fomes, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Quer dizer, isso não é o fim ainda, isso é o princípio das dores, né? É só no começo. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Olha bem, isso é a perseguição que vai se levantar. É contra você? Não, é contra o nome de Jesus. Quem for de Jesus, né, vai entrar nessa relação aqui. Então sereis atribulados e vos matarão. Vocês têm visto na Nigéria e outros lugares, matando cristãos, né? Sereis odiados de todas as nações. Por causa de quê? Por causa do meu nome, do nome de Jesus. Falou Jesus, vai atrair perseguição para si. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quer dizer, vai ter algo, né, que vai ter, vão se escandalizar e vão trair uns aos outros e odiar, né? Se você atrai ódio, né, por causa do nome de Jesus, é o cumprimento dessa palavra. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas, eles chamam a glória para si, né? Falam que ele é o Cristo, que ele é o profeta, né? Então ele não se submete aos ditames de Deus. Esse é o falso. Ele não glorifica Deus, ele quer a glorificação de si mesmo, autoglorificação. Então levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, quais são os verdadeiros profetas? Os que estão submissos à palavra de Deus, os que estão submissos a Jesus, os que dão a glória ao nome de Jesus, né? Toda a glória deles é ao nome de Jesus. Isso, e o ensino deles é conforme a palavra de Deus. Ele não vai desvirtuar a palavra, né? Ele não vai inventar coisas para enganar os outros, para satisfazer desejos pessoais. Ele vai ter a palavra, e a palavra que fere, a palavra que cura, né? Fala que a palavra ela salva, liberta e cura, né? Então levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Fique com Jesus, né? Passe tudo pelo crivo da palavra de Deus. É de Jesus? Não é de Jesus? Então você recebe. Se não for, e não fica andando atrás de profeta. O que Deus tem que falar para você, Ele vai falar. Ele vai mover profetas para te falar, para profetizar na tua vida. Não fica como essas pessoas infantis, né? Infantis na fé. Fica correndo atrás de profetas. Aí o que vai acontecer? Você vai ouvir aquilo que você quer ouvir, não o que Deus quer te falar. Por quê? Você está procurando que alguém satisfaça os teus desejos, né? Massageie o seu ego. Se falou coisa boa, glória a Deus, então esse é de Deus, né? E toda vez que o profeta falar, você pede confirmação para Deus, não vai comendo cru, você age com sabedoria e com cautela, né? Vimos muita gente, né, ter a vida complicada, porque vem um e fala uma coisa, fala que é da parte de Deus, mas de repente não é nada, e a pessoa seguiu aquela palavra, aquela pessoa não foi prudente para chegar para Deus. Senhor, se essa palavra vem da sua parte, que o Senhor envie outro profeta para falar comigo, que o Senhor venha confirmar essa palavra. Quer dizer, você não vai ser apressado só porque às vezes você ouviu uma palavra que lhe parece boa, uma palavra que na verdade você que queria ouvir, né? Não caia nessa, né? Prove estas coisas. Você for lá, Gideão, ele colocou a prova. Se é o Senhor mesmo, né? Então faça assim, né? Aí vai lá, Deus faz do jeito que Ele falou. Aí ele fala assim:
não leva mal não, mas se for mesmo o Senhor, que o Senhor venha fazer de outra forma. E assim foi feito. E Deus nem por isso ficou amolado com isso, ficou perturbado. Não, ele viu em Gideão, né, a sensatez, né? Ele é um homem sensato, ele é um homem prudente, ele é um homem cauteloso, né? E ao receber então as confirmações, ele agiu conforme Deus falara com ele, né? Aí sim, então se levantarão todas, no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que nós estamos vivendo? Isso que nós já estamos vivendo. A iniquidade, a maldade está se multiplicando nos homens, né? Ele não tem afeição natural, não procura o bem do outro e procura só coisas egoístas, de satisfazer os seus próprios prazeres, né? De viver conforme os seus desejos, desenfreado, busca uma satisfação do próprio ego, né? Mas não a satisfação dos desejos de Deus. São mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Então, tenha em tudo a cautela, né? Então, não deixa o seu amor esfriar. Porque de tanto ver problemas, o que acontece com as pessoas? As pessoas é levada a esfriar. Já não acredito mais nada, né? Não dá mais, eu não quero saber, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Não, é porque está faltando cautela, está faltando uma ideia madura para você se guiar. Você não vai cair, né, nas armadilhas do inimigo. Tem muitas armadilhas, tem muitos aí que saem profetizando, mas não é de Deus, tem nada a ver com Deus. Quer dizer, e põe-se a perder, e põe muita gente a se perder, né? Não conhece a Deus e não tratam as coisas de Deus com seriedade. Então, aí o que acontece com as pessoas? Recebeu, aí não saiu da forma que lhe foi falado. Então o que vai acontecer? A pessoa vai se esfriar. Então nós estamos vendo as pessoas se esfriando na fé. Você que era da igreja, cadê você? Não volto mais não, porque falaram isso, aquilo, e eu fiquei decepcionado, né? Então não deixa o seu amor esfriar. Ame a Deus, procure a Deus, né? Não deixe o seu amor esfriar, porque Deus é amor, né? Deus é amor, Ele ama. Então Ele quer também que nós venhamos a amar. Ele fala para nós amar até os inimigos, né? Quanto mais os amigos, enquanto muita gente não está amando nem os amigos, amém? Aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Então o que é isso? Virão circunstâncias adversas para tirar o que crê do caminho, para decepcionar, para esfriar, para negar a fé. Isso, vem tribulações, aflições, vem provas, provações, mas o que nós devemos fazer? Ficar na posição, né? Perseverando como? Na palavra de Deus, né? Tudo busque a palavra de Deus, tudo busque o Senhor em oração. Para quê? Aquele que persevera até o fim, tem que ser até o fim, né? Esse será salvo. E será pregado esse evangelho por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho já está sendo pregado por todo mundo, né? Hoje já tem a internet, crianças aí com um celular na mão, né? Já tem acesso às informações, né? Então essa palavra, quer dizer, ela vai ser pregada, né? Ela vai ser pregada por toda a terra, até os confins da terra. Para quê, né? Para que sirva de testemunho. Quer dizer, eu falei com vocês, eu expliquei para vocês, mas vocês não deram ouvidos à verdade,
e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Vocês foram crer em fábulas engenhosamente inventadas, vocês foram crer em falsos cristos, né? Então cuidado para que ninguém vos engane. Quando, pois, né, ele fala, virdes a abominável da desolação que ele falou, o profeta Daniel, no lugar santo, quem ele entenda, então, aí ele vem dizendo, né, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quer dizer, quem que é essa desolação? É o anticristo. Ele vem, ele vai se manifestar e ele vai ocupar o trono que é de Deus no terceiro templo. O terceiro templo está em vias de conclusão da obra. Então o anticristo vai sentar lá e ele vai se declarar Deus. Ele vai fazer acordo com os judeus falam assim, esse aí é o Messias, esse aí é o Salvador, né? Será os 3 anos e meio da grande tribulação. Vai ficar, parece que vai ficar tudo 1000 maravilhas, mas depois ele vai se romper tudo e ele vai o quê? Exigir adoração para si. Jesus, né? Então, os que estiverem na Judéia, quer dizer, fujam para os montes, quer dizer, vai haver uma comoção geral, não é? Orai, né? Aí ele fala, orai para que a vossa fuga não venha no inverno. Se não tivessem abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, né? Quando muita gente está trazendo para si, eu sou o Cristo, né? Não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Então vai ter sinais e prodígios de toda ordem, né? Mas aquilo é uma estratégia do diabo para enganar aqueles que são de Deus. Aí Jesus adverte ainda, vede que vos tenho dito. Olha bem, de novo, né? De novo, vê que eu tenho dito para vocês, guarde essas coisas. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, ele fala que vai ser como um relâmpago, né? Ele não vai, ele já está anunciando, né? Ele já anunciou, vai ser dessa forma. Quer dizer, se vier gente aí falando, né? Ele ali, ele cá, né? Não dá crédito não, né? Porque ele virá como um relâmpago, né? Com abrir e piscar de olhos. Então, estejam preparados, sejam maduros na fé, né? Não sejam mais crianças, né? Esperem em Deus, esperem na palavra de Deus, meditar na palavra de dia e de noite. Não vai pelas emoções, mas pela razão, né? O nosso culto é um culto racional. Ele passa pelo nosso entendimento, pela nossa razão. Então, e não pela questão das emoções. A pessoa fica emocionada, a pessoa chora, né? A pessoa vê um sinal no céu, né? Fala que é de Deus, começa a chorar, né? Não vá por aí. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esteja alerta, esteja vigilante, que aquele que diz que vem, certamente virá para a glória de Deus. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Olhe sempre na palavra, medite sempre nela, e você jamais será enganado no nome de Jesus.